Luz. O programa Quinta de Luz está com você todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Estúdio AFM. Ouça-nos pela internet, acessando o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br. Nesse bloco do programa, nós continuaremos com a entrevista com o nosso companheiro Fábio Dionise, do Recanto Irmã Sheila. Ele está divulgando o seu livro Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. E você que é nosso ouvinte pode participar do sorteio pelo telefone 0 operadora 11 989659829. Você só manda a mensagem, quero participar do sorteio. E no final do programa nós vamos sortear um exemplar do livro do Fábio Dionise. Muito bem. O José tinha feito uma pergunta, né, como o centro espírita deve se preparar para esta questão, né, da depressão, do suicídio. E então nós convidamos o Fábio para continuar então respondendo essa questão. Olha, existem tantos cursos hoje, orientação fraterna. A gente tem cursos hoje na FESP, tem cursos. Acho que o próprio Edgar Armand, ele criou o curso na Aliança. As pessoas precisam estudar, as pessoas precisam buscar informação. Existe muita coisa escrita hoje, por exemplo, na questão da orientação fraterna. Sobre depressão, eu sugiro um psiquiatra espírita que foi amigo meu, ele desencarnou, que é o José Luiz Condota. Ele tem um livro sobre depressão na ótica espírita que é fenomenal. É da editora O Clarim, lá de Matão. Então, estudar, tem que buscar informação. Como fazer orientação fraterna? Eu lembro que quando eu comecei, foi até... Isso não foi coincidência, porque não acredito em coincidência. Mas tem um livro sobre orientação fraterna, que é do Elifas Alves, que é do Aliança. Sim. Está lá, pega, faz o curso, estuda o livro. Então as pessoas precisam se preparar para isso. Nosso colega estava dando uma ideia fantástica, porque não trazer a CVV dentro para fazer uma palestra sobre isso? Dentro da casa espírita, né? Como ouvir? Como é que a gente coloca os ouvidos à disposição? A CVV está careca de fazer isso, ela sabe fazer isso. Exato. E por falar nisso, a CVV, a Ivone Pereira já tinha cantado que isso ia acontecer, né? E nós sabemos que o Edgar Armand é um dos mentores da fundação da CVV. Ele não fundou, mas ele é um dos mentores. Foi um grupo espírita que fundou a CVV. Mas como eles não têm nenhuma conotação religiosa, então nunca se fala sobre isso, né? Então, estudar, procurar curso. FESP, por exemplo, a Federação Espírita de São Paulo, tem curso sobre isso. A Aliança tem curso, pelo menos livro tem. O Elifas Alves, pelo menos, escreveu um livro sobre isso. Sobre essa questão também de se falar que a casa espírita não faz trabalho de curas, né, da forma que o Recanto Irmã Sheila coloca para nós, né? Nós lembramos do livro Seara dos Médiuns, na lição número 29, tem lá aviso, chegada e entendimento, né? E ele fala da questão número 160 do livro dos Médiuns, né, sobre a questão dos efeitos físicos, né? E observa que existem os momentos da nossa evolução espiritual, né, que nós passamos por estas fases, a fase do aviso, a fase da chegada e do entendimento. E a própria doutrina espírita vem avançando nesse processo. Assim, nós estamos vivendo fases desse momento, e uns mais adiantados, outros menos. Nós dizemos as pessoas, a humanidade de uma maneira geral. Assim, a necessidade de atender a necessidade de cada um, seja em qual estágio ele esteja da sua evolução. Quer falar? Então, o
a gente estava conversando aqui aqui no intervalo, sobre determinadas questões, e o que o Fábio falou agora é de fundamental importância, porque parece que é uma brincadeira, né, que se faz, a gente recebe na internet, dia de passe, a casa lotada, dia de estudos, uma meia dúzia de gatos pingados. Então, nós temos que estudar. Isso que você falou, Fábio, é fundamental, porque para que nós possamos entender o que é o Espiritismo, nós precisamos estudá-lo na sua generalidade, não só nas obras fundamentais, mas todas aquelas obras posteriores, complementares, para que nós tenhamos melhores condições. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, tem uma situação interessante que é narrado por Calderaro, que tinha lá uma pessoa que ele trabalhava com uma outra, e o que ele fez? Ele assassinou essa outra pessoa para ficar com os bens dela. E só que ele fez isso de uma maneira tal que não foi descoberto. Ele então, como era um bom administrador, foi multiplicando aqueles valores que ele subtraiu, ou que ele obteve indevidamente. E aí ele casou-se, né? E o casamento foi para ele um refrigério, porque aquela cena do homicídio não saía da sua mente. Num primeiro momento, ele passou a gozar dos bens, né, da fortuna da sua vítima. Mas num momento posterior, a sua consciência começou a cobrá-lo. Isso foi gerando um problema psíquico nele, né, o psicológico, de tal monta que ele tinha que trabalhar constantemente, ele tinha que se atirar todo o tempo no trabalho para que ele pudesse ter um minuto de paz, um instante de paz. Então o trabalho para ele, e quando ele saía do trabalho, ele corria para casa, porque a família também é a que dava essa sustentação. Mas nos momentos em que ele estava na ociosidade ou consigo mesmo, né, fazendo as suas reflexões, aquela imagem não saía da cabeça dele. E em contrapartida, né, nós sabemos que as pessoas só desencarnam, não morrem. Aquela pessoa que foi a sua vítima não o perdoava e ficou ali o obsediando, cobrando a todo instante o erro que ele cometeu, né? Acusando, né, do crime. E ele então começou a se perturbar psiquicamente, né, como eu disse, e não havia como resolver aquele problema. Aí então o irmão Calderaro chama a irmã Cipriana, né? Porque ele falou assim, já passou da nossa esfera de atuação, porque a questão não é técnica simplesmente, a questão é sentimental, né? É de sentimentos, sentimental não, de sentimentos, né? Sentimental, né? Mas um sentimento nobre. Então, quer dizer, nós ainda não conseguimos essa condição, tal como Cipriana e muitos outros, né? E então Cipriana, ela veio, foi chamada e foi harmonizando aqueles dois, né? Convencendo a vítima a perdoar o algoz. Porque aquilo tudo, anos, né, de obsessão, não estava gerando nenhum efeito produtivo, porque ele não se satisfazia em ficar cobrando a dívida, né, em ficar penalizando o seu algoz, e o seu algoz também, por outro lado, não conseguia se desvencilhar daquela situação para pensar, para refletir, para pedir perdão, né, para a sua vítima. E então, quer dizer, passou da esfera técnica para a esfera do sentimento, o sentimento nobre. Cipriano então teve condições de fazer essa harmonização com o sentimento. Então nós falamos dos estudos, que são importantíssimos, né? Mas nós temos que praticar tudo aquilo que aprendemos, para que possamos, com as experiências, com os casos, múltiplos casos que nos aparecem nas casas espíritas, ir nos sensibilizando, ir desenvolvendo esse sentimento, para que nós possamos resolver de uma maneira técnica, mas principalmente de uma maneira
também complementar, né, e eficaz, que é o sentimento, é tratar com amor aquele caso. E nesse sentido a gente lembra o Chico, que ele recebeu uma senhora que tinha perdido um filho, se eu não me engano. 2 ou 3 filhos num acidente. Em um acidente, 2 ou 3 filhos, uma coisa assim. E foi terrível, é terrível para qualquer um, né? E a mãe então estava totalmente desequilibrada. Isso quem conta é o Geraldo Lemos Neto, que esteve muitos anos com ele, né? Participando dos trabalhos, convivendo com o Chico. E aí então o Geraldo falou assim, Geraldinho, né, que, como o Chico o chamava, o que ele vai fazer agora? O que ele vai falar para essa mãe? O Chico simplesmente abraçou a mãe e chorou convulsivamente, né? A ponto da mãe quase que parar de chorar e confortar, isso, essa palavra, confortar o Chico. É coisa de 30, 40 minutos, a pessoa ficou chorando. Chorando, né? Assim, convulsivamente. E o que a mãe dela, o que essa mãe precisava era exatamente isso, né? Uma ressonância para o seu sentimento, né? Um encontro, né? Uma empatia, né? Que foi falado por exemplo do CVV, que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, não adianta ficar falando muito em determinadas situações. É preciso ouvir, né? É preciso fazer o outro perceber que ele não está sozinho. Né? Eu quero registrar aqui a participação do Luiz Carlos. Ele manda 2 mensagens para nós. Na primeira, diz assim: assunto delicado, a cura. A Federação aconselha, e com fundamento, a não chamarmos de trabalho de cura, mas sim de trabalho de transformação espiritual, visto que nem todos se curam, pelo menos não fisicamente, atentando que muitos não espíritas procuram esses trabalhos. Essa é a primeira colocação do Luiz, né? Depois ele diz assim: mais uma vez caímos na questão da capacitação. Ouvir deixando a pessoa falar por muito tempo pode ser um tiro no pé, pois a pessoa muitas vezes entra em fala viciada, repetindo a mesma fala e cada vez mais exaltada em dados momentos. É necessário intervir, tirar daquele quadro. É fácil? Claro que não. Muito longe disso, mas precisa de treino para quem assiste e saber quando intervir e como intervir. Perfeito. O que você tem a dizer sobre isso? Capacitação. Capacitação, Capacitação, porque você tem que usar também a sua sabedoria, né? Você tem que saber quando é necessário. Você tem que perceber o que a outra pessoa está te trazendo, na verdade, né? Tem pessoas que realmente falam por falar e não param de falar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter a sensibilidade de perceber onde é que está indo essa conversa. Certo? Esse é o ponto, concordo com ele. Intervir no momento psicológico favorável. Favorável, exatamente. Não tem pessoas que vêm procurar ajuda espiritual na casa e elas não querem essa ajuda? Mas elas estão lá. Porque na verdade elas querem que a gente resolva o problema, mas elas não querem resolver o problema. O problema é delas. E é a mesma coisa com relação ao tratamento de cura. A pessoa vai terceirizando. Eu quero que você resolva o meu problema. Mas não muda o padrão. E não muda o padrão, vai voltar de novo a doença, a enfermidade. E isso a gente vê o tempo todo. Vai lá, consegue a cura, muitas vezes consegue a cura, outras vezes não consegue a cura. Não muda o padrão, daqui a 2 anos está lá de volta. E normalmente o ciclo é assim. 2 anos está de volta com o mesmo problema. Inclusive a gente prefere usar o termo cura da alma. O objetivo é a cura da alma. Mas por motivos de programa reencarnatório, você tem que muitas vezes atuar no físico, porque ele tem um programa. E a família tem um programa que está atrelado a esse programa. Né? Não é fácil mesmo perceber até que ponto a pessoa quer ser ajudada. Às vezes ela não quer. Às vezes ela não quer. Isso. Às vezes ela não quer porque aquilo gera para ela uma certa proximidade, às vezes, da própria parentela. Porque se ela estiver sadia, ninguém lhe dá atenção.
Tem o caso do Hilário Silva, se eu não me engano, e que ele conta, esqueci o nome do livro agora, até nós falamos, numa série de programas que fizemos no passado, nós tratamos desse caso, né, que era um caos, né, que a senhora ela estava doente e a família então toda em volta dela. Quando ela se curou, né, até pela ajuda dos familiares, os familiares se afastaram. Aí ela ficou enferma novamente, né? Então, quer dizer, tem pessoas que vão ao centro e rejeitam o tratamento. Quando nós sensibilizamos as mãos, por exemplo, isso aconteceu comigo, a primeira vez que aconteceu comigo, eu até perguntei para o meu pai, né? Porque meu pai era vidente, ele tinha melhores condições para poder acompanhar o trabalho. E aí, era uma pessoa, o professor Menezes, que não, ele fazia uma atuação no coronário, né? num trabalho de cura que nós realizamos. E aí, ele, por qualquer razão, ele não pôde ir, e aí meu pai me colocou nessa posição do tratamento. E aí, então, eu comecei a perceber, quando eu atuava no coronário, com as mãos, que a minha mão, ou ela quase batia, às vezes, na cabeça, né, da pessoa, ou ela fazia um movimento contrário, né, se distanciando da cabeça nessa região do chakra coronário, né? E então eu achei estranho aquilo, né? Aí perguntei para o meu pai, por que isso acontecia? Ele falou, que tem pessoas que não querem se curar e elas rejeitam o tratamento, elas não assimilam a energia. Quando nós vamos aplicar o passe, nós sentimos a mesma coisa, né? Tem pessoas que elas estão ali por estar. Elas estão ali talvez para receber uma atenção, para se fazer de vítima. Tem muitas pessoas que gostam de se fazer de vítima. Acham que esse comportamento seja adequado, quando na realidade não é. Né? Nós precisamos perceber que nós somos os algozes de nós mesmos. Se nós temos problemas, esses problemas não saíram correndo atrás de nós. Né? Nós é que os produzimos com as nossas mentes em desequilíbrio, com as nossas mentes enfermiças. Geramos uma série de desequilíbrios psíquicos e depois eles se somatizam, né? E acabam então trazendo para nós grandes prejuízos. Você cita isso no seu vídeo, né? Que a doença, a causa está no perispírito. Mas o perispírito não é o causador da enfermidade. Achei interessante essa colocação. Ele apenas reflete, né? Está no Medicina do Além. Isso. É um livro de Medicina do Além. Isso. É interessante essa observação que você fez aí, Calixto, sobre a pessoa que não quer receber o passe, né? É inconsciente, não é? E no livro Libertação tem um capítulo que... É inconsciente, mas pode ser também consciente. Sim, pode, em alguns casos, sim. As duas situações. Concordo. E nesse sentido que é importante o trabalho, né, assim, a prática, porque essa sensibilidade que o Fábio disse, nós só vamos obtê-la com a prática. Em princípio, nós queremos atender a todos, fazer com que todos se reequilibrem até rapidamente, né? Achamos que temos esse poder, mas com o tempo nós vamos percebendo que as coisas não são bem assim. Isso. Então, nesse capítulo do livro Libertação, o André Luiz revela o que acontece na igreja, né? Quando a senhora foi levada à igreja, né? E Margarida. A Margarida. E aí, das pessoas que receberam a hóstia sagrada, apenas uma senhora recebeu aquela hóstia com luz, né, trabalhando em todo o seu ser físico e espiritual. E isso não aconteceu com todos os demais. Receberam a hóstia, mas ela não teve efeito. E é interessante essa passagem, Alberto, porque nem o padre ele estava vibrando com aquele trabalho, né, de Eucaristia, não sei exatamente qual é o nome, mas ele não estava vibrando com a própria missa que rezava. E até naquela condição existia uma zona cinzenta, né,
muito grande, um grande número de pessoas encarnadas e desencarnadas, e que não alçavam assim, voo, né, vamos dizer assim, não se elevavam a uma condição melhor, embora ali fosse, ou devesse ser, o ambiente propício. E nós podemos e devemos transportar isso para a nossa casa espírita. Né? Nem sempre nós estamos em condições de trabalho. Nós não estamos nem sempre em posição de trabalho, nem sempre nós estamos nos relacionando num nível superior com os espíritos que dirigem aquele trabalho. Então não há uma sintonia, né? Que é mais ou menos aquilo que você estava falando no intervalo sobre fazer os trabalhos também, muitas vezes, sem a presença dos espíritos. Né? Exatamente. Eu queria pegar um gancho com relação a essas doenças espirituais que você citou. Existem, inclusive, eu procurei fazer uma classificação das doenças sob o ponto de vista espiritual. E eu chamei essa doença da pessoa que adoece para ter atenção de doença bengala. Bengala. E nós temos muitos casos no Sheila assim. Normalmente o padrão é pessoas de idade, isoladas dentro de casa, ninguém recebe mais atenção, então elas ficam enfermas para receber atenção. Mas não é uma enfermidade muito grave não, porque elas são espertas também, né? Então são suficientes para chamar a atenção. Aí vão no Sheila, recebem atenção lá, ou qualquer outra casa que faz tratamento, ficam contentes, algumas vão para casa só por causa disso, receber atenção, volta para casa, e se o padrão não muda em casa, ela continua tendo o mesmo problema, porque isso é o que faz com que o filho perceba que ela existe. E também dentro dessa categoria eu incluiria das autopunições. Tem um espírito que ainda por uma questão até atávica, que vem das religiões, né, das nossas religiões, você é culpado, você não presta e assim por diante, se flagela. E eu vi muitos casos da pessoa, por exemplo, eu até vou contar uma que é do CELB, do Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. Entrava um rapaz para fazer tratamento de cura, o espírito é Baltazar e tem um outro espírito que é o Herman. Os dois faziam um trabalho de cura com o Altivo, que foi o fundador do CELB. Ele foi lá e botaram o braço para funcionar direitinho, o rapaz. Ele saiu do centro, o braço caiu. Voltou no retorno 30 dias depois, colocaram o braço de novo, funcionando direitinho. Saiu do centro, chegou em casa, caiu de novo o braço. Na terceira vez, o médico perguntou, mas por que não estamos conseguindo sustentar a cura? Ele que está fazendo isso com ele. Ele tem tanto medo de usar esse braço, como ele usou nas encarnações passadas, que ele anula o braço. E tem aquele, por exemplo, que nós já vimos casos, de a pessoa expressar o gene do câncer para se autopunir. Ele não espera, entre aspas, que Deus puna, porque ele aprendeu isso, né? Deus é punitivo. No judaísmo e boa parte do cristianismo, Deus é um Deus punitivo. Ele não espera. O cristianismo às avessas. Às avessas, né? Às avessas, muito bem colocado. E ele mesmo se pune, e ele expressa o gene do câncer. É muito comum acontecer isso. Então, além de que chama a atenção, tem aquele que está se punindo. Tem um outro caso no livro do Hilário Silva, falamos também no programa, nos programas de outra série, que era exatamente isso. A senhora, ela queria a atenção dos familiares, né, do marido em especial, e ela não tinha essa atenção dos filhos. E aí ela então começava a simular doenças. Ela foi simulando doenças, né? E até ia ao médico, porque quando chegava ao médico não tinha, fazia os exames, não tinha nada. Mas ela foi produzindo em si um processo cancerígeno, né? E aí quando foi detectado o câncer, ela falou, eu não disse que eu estava enferma? Quer dizer, ela produziu aquela situação, foi somatizando, né? Alterando o seu metabolismo, mal administrando as suas células, né? Podia dizer assim, de tal modo que houve uma produção descontrolada de células, gerou tumores, e aquele tumor era o câncer, né? Câncer maligno, que depois, pouco tempo depois, ela desencarnou. Mas ela não tinha, assim, uma causa anterior. Ela produziu essa causa. Nós vamos, então, agora passar para
o quarto bloco, né? O intervalo do quarto bloco. Né? Isso, já chegamos no momento do intervalo, né? E você está ouvindo a Estúdio AFM, o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito. Nós iremos até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós estamos entrevistando o Fábio Dionísio, que nos traz o livro Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. E você pode participar do sorteio. No final do programa sortearemos um exemplar deste livro pelo WhatsApp 0 operadora 11 98965 9829. Voltamos já.